No entanto, a Baviera permanecia um bastião conservador, dominado pela influência da Igreja Católica e dos jesuítas. Foi nesse ambiente de tensão entre a fé tradicional e a nova razão que Adam Weishaupt surgiu. Nascido em 1748 em Ingolstadt, Weishaupt era um jovem professor de direito canônico brilhante e ambicioso. Inspirado pelos ideais iluministas franceses, ele começou a conceber uma sociedade secreta. Seu objetivo não era destruir a religião, mas sim libertar a política e a mente humana de seus dogmas. Inicialmente, ele considerou ingressar na maçonaria, que já era popular na Europa. Em 1º de maio de 1776, a Ordem dos Illuminati foi oficialmente fundada. Naquela noite, apenas 5 homens estavam presentes na primeira reunião clandestina. Eles se autodenominaram perfectibilistas, mas o nome logo foi alterado para Illuminati. O símbolo escolhido para a ordem foi a coruja de Minerva, a deusa grega da sabedoria. A coruja representava a capacidade de ver através da escuridão, da ignorância. A estrutura da ordem foi desenhada para ser hierárquica e extremamente rígida. O recrutamento focava em jovens estudantes ricos e influentes, bem como em intelectuais. Weishaupt queria moldar a elite futura da sociedade para implementar suas reformas. Knig era um maçom experiente e trouxe consigo uma vasta rede de contatos. Ele reestruturou a hierarquia dos Illuminati, integrando-a com os graus maçônicos. Essa fusão permitiu que os Illuminati recrutassem ativamente dentro das lojas maçônicas existentes. Entre os supostos membros estavam figuras literárias famosas como Johann Wolfgang von Goethe. A organização se espalhou para a Áustria, França, Itália e outros territórios alemães. Os membros adotavam nomes clássicos antigos para esconder suas verdadeiras identidades. Eles acreditavam que, ao ocupar cargos de poder, poderiam promover leis racionais e justas. A ordem promovia ideais de igualdade e fraternidade, antecipando lemas revolucionários. No entanto, o sucesso trouxe conflitos internos entre Weishaupt e Knig. Knig acabou deixando a ordem em 1784, desiludido com a liderança de Weishaupt. Ao mesmo tempo, rumores sobre a existência de uma sociedade subversiva começaram a circular. A Igreja Católica e o governo da Baviera ficaram alarmados com as denúncias. Os Illuminati inicialmente pensaram que poderiam sobreviver operando nas sombras. Mas a pressão aumentou quando ex-membros descontentes começaram a testemunhar contra a ordem. Eles revelaram os rituais, os objetivos políticos e o desprezo de Weishaupt pela religião. Documentos comprometedores foram encontrados, expondo planos radicais da ordem. Um incidente famoso envolveu um mensageiro dos Illuminati que teria morrido atingido por um raio. Diz a lenda que a polícia encontrou em seu corpo uma lista de membros e documentos secretos. Adam Weishaupt foi demitido de sua posição na universidade e forçado a fugir. Ele viveu o resto de sua vida no exílio, em Gotha, sob a proteção de um duque simpático. A ordem foi oficialmente dissolvida e seus rituais foram proibidos sob pena de morte. Teóricos da conspiração rapidamente ligaram os Illuminati aos eventos revolucionários na França. O padre jesuíta Augustin Barruel publicou livros alegando que os Illuminati orquestraram a revolução. Na Escócia, o físico John Hobson fez alegações semelhantes em sua obra. O medo dos Illuminati tornou-se uma ferramenta política usada contra liberais e progressistas. Com o passar do século XIX, a história real se misturou com a ficção completa. Símbolos que não tinham relação original com a ordem foram associados a ela. A lenda dos Illuminati ressurgiu com força no século XX através da cultura pop. A trilogia de livros The Illuminatus, dos anos 70, popularizou a ideia de uma conspiração global. A internet transformou os Illuminati no meme definitivo de conspiração mundial.
Muitos acreditam que os Illuminati controlam a indústria da música, o cinema e os bancos. Essas teorias modernas pouco têm a ver com os ideais racionalistas de Weishaupt. A ordem original era antimonárquica e buscava a ciência, não o controle místico. Historiadores concordam que a ordem bávara foi destruída no final do século XVIII. Não há evidências concretas de que a organização tenha sobrevivido ao século XIX. Contudo, a ideia de um grupo secreto controlando o mundo é psicologicamente poderosa. Assim, os Illuminati deixaram de ser um grupo de intelectuais para se tornar um mito moderno. A literatura e o cinema continuam a explorar esse fascínio, como no livro Anjos e Demônios. Weishaupt morreu em 1830, negando até o fim que sua ordem fosse malévola. O legado dos Illuminati é um testemunho do poder das ideias e do segredo. Eles nos lembram que a busca pelo conhecimento pode ser vista como perigosa pelo poder estabelecido. Curiosamente, os ideais que defendiam acabaram se tornando comuns nas democracias modernas. A separação entre igreja e Estado, por exemplo, era uma de suas bandeiras principais. Portanto, de certa forma, a visão de Weishaupt acabou triunfando a longo prazo. Cada geração reinventa os Illuminati para refletir seus próprios medos e ansiedades. Seja como vilões de videogame ou mestres do universo, eles permanecem conosco. A verdadeira história é menos mágica, mas talvez mais interessante humanamente. Ao estudar os Illuminati, estudamos a própria natureza do poder e da desconfiança. Eles são o espelho escuro onde a sociedade projeta seus temores sobre as elites. Enquanto houver segredos no poder, haverá histórias sobre os Illuminati. Weishaupt jamais poderia imaginar que seu pequeno clube de leitura se tornaria isso. O mistério persiste, alimentado pela dúvida e pela insaciável busca por padrões. Talvez a lição final seja questionar tudo, inclusive as teorias sobre eles. Mas fora desses arquivos, eles são os eternos fantasmas da conspiração mundial. E essa dualidade entre fato e ficção é o que torna a história tão cativante. Adam Weishaupt, o professor rebelde, conseguiu, afinal, deixar sua marca indelével. Os Illuminati são, em última análise, um fenômeno cultural sem precedentes. Eles provam que um segredo bem guardado pode ser a semente de lendas infinitas. A cada novo livro, filme ou postagem, a mitologia se expande e se renova. Em um mundo imprevisível, os Illuminati trazem uma ordem terrível, mas lógica. E essa é a verdadeira iluminação que eles oferecem hoje. Uma narrativa de controle. Enquanto buscarmos culpados ocultos, olharemos para a Baviera de 1776. Um conto de ambição, repressão e a imortalidade do mito. Fim da narrativa sobre as origens e o legado da sociedade secreta mais famosa do mundo. Mas será que é mesmo o fim, ou apenas mais uma camada de dissimulação? Sua história serve como aviso sobre os perigos do radicalismo e do sigilo excessivo. Mas também inspira aqueles que valorizam a liberdade de pensamento contra dogmas. A herança de Weishaupt é complexa, cheia de luzes e sombras contraditórias. É entender como o iluminismo desafiou as estruturas de poder tradicionais. E como essas estruturas reagiram com força brutal para manter o controle. A saga dos Illuminati é um drama humano de proporções épicas e trágicas. E os Illuminati são, sem dúvida, o prato mais apimentado do banquete histórico. Concluímos aqui nossa jornada pelas origens da sociedade secreta bávara. A luz da razão e da verdade guie sempre os nossos passos. Os Illuminati, realidade e lenda, história e mito, tudo em um só nome. Fim.